Olá, pessoal do Geek, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje a gente tá gravando assim de um jeito um pouco diferente, porque eu quero mostrar pra vocês no computador um programa, quer dizer, na verdade é um site, onde eu costumo ler aqueles manhwa que eu tanto falo, né? Então assim, tem vários, eu vou indicar esse site, vou até mostrar que existe a versão em coreano, se vocês quiserem arriscar, e a versão em inglês, que dá pra escolher outros idiomas também, dá pra trocar pra português, se vocês preferirem, que geralmente tá em inglês, mas também é facinho de conseguir trocar de idioma. E é uma forma que tem de vocês lerem aqueles mangás. Não tem problema nenhum, porque são os próprios autores que publicam nesses lugares. É comum lá na Coreia, né, é uma cultura deles, publicarem as obras deles online. Então tem esse site, tem outros sites também que são assim, como se fosse uma hospedagem de obras. E aí, quando a obra atinge um determinado sucesso, dependendo da situação, da repercussão, vira volume físico. Como aconteceu com aquele que eu comentei em um outro programa, que foi o Noblesse, né? Ele estava atingindo um sucesso tal, a nível de ter cosplay e tudo mais, então ele adquiriu o volume físico e a cada publicação vocês viam assim, os agradecimentos dos autores e tudo. É muito legal porque assim, é comum também, é da cultura deles, você vê assim, uma boa comunicação entre o autor, né, o roteirista, o desenhista e o público. Eles sempre mandam um recadinho, uma frase, alguma carta, né, digamos assim, de agradecimento, e isso é muito interessante porque eles aproximam ainda mais assim, o fã, o leitor dessa obra. E diferente do Japão, que vocês estão acostumados, até tem os volumes separados, né, ou aquelas revistas semanais, e aí dependendo do sucesso de uma determinada obra, como até mesmo esses mangás shonen que todos nós já conhecemos, até famosos assim, viraram depois independentes. No caso da Coreia é comum ser online e aí dependendo do sucesso adquire um volume físico. Teve uma época que até teve alguns que conseguiram vir para o Brasil, né? Vocês devem lembrar de Chonchu, entre outros. É mais difícil, assim, mas vem, né? E aí eu quero mostrar pra vocês agora. Esse daqui, o nome é Webtoon, que tem a ver com cartoon, né? Esse toon seria a terminação de cartoon e web, né? De web mesmo. Esse site aqui é o coreano, então eu tô mostrando aqui pra vocês só por curiosidade, como vocês podem ver, reconhecer, se alguém conseguir ler, né, exatamente em coreano. Essa versão em coreano, que se chama Naver, né, eles pronunciam Neighbor, e aqui tá escrito manhwa, que é o que a gente chama de mangá, né, e tudo mais, que são os quadrinhos coreanos. E aqui tem algumas opções. Olha aqui aquele que eu tinha indicado pra vocês. Aqui tá escrito Noblesse. E tem aqui, no caso, como é o site inicial, tem vários tipos, né? No caso, como todo o site, né, a página inicial, nesse caso, está mostrando as novidades, os que foram já publicados recentemente, o volume novo, quer dizer, o capítulo novo, né, desculpa, capítulo novo. Essa é a página inicial. Agora vamos para a parte ocidental, né, com o nosso idioma mais fácil de entender. Olha só. Na busca, vocês podem procurar direto por Webtoon, ou se quiserem colocar Line Webtoon, vocês vão encontrar desse jeito uma página escrita em inglês. E vocês podem procurar ou pelas publicações gerais, podem buscar por gêneros ou mais popular e assim por diante, né? Aqui também tem como vocês procurarem por dia da semana quais foram as atualizações, ou buscar aqui direto, né? Vamos buscar agora porque eu vou falar de um específico que eu comecei a ler. Ele já tá até aqui na opção porque eu já tinha buscado. Esse daqui é o Tales of the Unusual. Então, assim, eu acho que já deu pra perceber que eu gosto um pouco de histórias de mistério ou sobrenatural, ou que tem algum tipo de lenda, geralmente envolvendo alguma coisa assim, estranha.
Nesse caso, são vários contos, digamos assim, que sejam da cultura da Coreia, que tem a ver com alguma lenda ou contos estranhos, né? Seria a reunião de vários contos estranhos. É um tipo de história interessante naquele modo de vários capítulos de uma história. São histórias curtas, né? No caso, em poucos capítulos, histórias independentes. Então, assim, tem uma série de capítulos, assim, acho que nem eu vou mostrar aqui quantos capítulos tem até agora. Mas tem uma série de capítulos, só que assim, cada bloquinho em torno de 4, 6 capítulos, às vezes só 2 capítulos de uma história. Então às vezes você lê, não fica cansativo, você resolve aquela história rapidinho, daqui a pouco já é outra história. Então vamos conferir aqui Tales of the Unusual, né? O estilo é thriller e atualmente tem 158. Vocês vão ver escrito episódio, mas no caso é de leitura, tá? Quando vocês clicam em algum tipo de história, ele geralmente vai levar para o mais recente e você pode vir aqui nessa opção verdinha, né? Que seria assim, primeiro episódio. Então, vamos lá para o primeiro episódio. O primeiro episódio, ele se chama The Gallery of the Damned, ou seja, é uma história sobre alguma coisa de maldição, né? E aí, todas essas histórias, elas não necessariamente serão assustadoras ou terão monstros, mas será alguma coisa em relação a mistério ou sobrenatural ou alguma lenda, e nem sempre vai ser totalmente resolvido, mas são histórias, como eu disse, curtinhas, de 4, 6 episódios, alguns tem 8, e já passa para outro que não tem nada a ver. Tá em inglês, se vocês quiserem trocar o idioma, é só vir aqui. Ó, tem de tudo. Se vocês quiserem ir para francês, chinês, e aí vocês vêm aqui mais embaixo, tá aqui o português. Quer que eu coloque para português? O diretor pediu que sim. Tá aí, automaticamente, né? Vocês vão conseguir ler. No caso da Webtoon, vocês vão direto, eu vou passar devagar, mas a barra de rolagem vai mostrando, assim, não é uma página convencional, como vocês veem nos outros tipos de site de leitura, ou, né, como se fosse um volume normal. Como vocês veem, eu estou em uma página só. Ele vai seguindo, né? Eu não vou deixar dar foco tanto assim na história, porque se vocês tiverem curiosidade, depois vocês confiram, né? É só procurar no Google também, se vocês esquecerem, mas acho que vai ficar fácil de ver, que é o Webtoon. E aqui, mais ou menos, já tá acabando a apresentação do, né, no caso, como tá traduzido a história que eu falei, né? Tales of the Unusual, Contos do Incomum, como eles traduziram. Essa história é escrita, né, por Oh Sung-dae, né, coreano. Ele também escreveu outros mangás, outros manhwas, ainda não me acostumei a trocar o nome. Nesse estilo mais suspense ou thriller, né, como tem um também que é o The Cliff, o The Cliff também são histórias curtas, né? Esse daqui é considerado histórias curtas. E tem algumas produções dele que são longas, que é uma história linear que tem mais de 50 volumes. E aí também dá para conferir aqui nesse mesmo site. Então, essa daqui é uma forma de vocês procurarem. Vocês entram na Webtoon, busca por algum, né? Eu tô mostrando esse, que é o que eu tô lendo atualmente. Vocês podem vir aqui embaixo e continuar, né? Ou se vocês forem no teclado mesmo e apertar a setinha pro lado, ele vai passar pro seguinte e assim por diante. Então, esse daqui, por exemplo, essa primeira historinha, que é da galeria, ela tem, se eu não me engano, são 10 episódios, é uma história mais longa, né, essa daqui. Mas a próxima já é uma outra história, que não tem nada a ver. Então a gente vai lá de novo pro início do Contos
né, do Tales of the Unusual, para vocês verem. Por exemplo, aqui que tá lá no final, ou seja, nos mais recentes. Dá pra ver que esses últimos, por exemplo, só tem 2. Esse daqui tem 3. E elas não têm relação com o anterior, né? Ah, tá, outro detalhe também. Como ele já viu que eu cliquei pra ler, ele me mostra a opção de voltar para o primeiro episódio ou continuar lendo de onde eu tava. E, inclusive, você pode vir aqui, subscrever, que significa assim... No caso, eu tenho que fazer o login, né? Mas eu posso fazer o login direto com alguma rede ou criar uma conta, mas ele vai salvar. Então, toda vez que eu entrar de novo, ele vai deixar salvo e atualizado para cada vez que aparecer um novo capítulo, ele vai me avisar, ó, apareceu um novo capítulo. E assim por diante. Isso também é possível fazer no aplicativo. Você pode usar um aplicativo no celular, só procurar por Webtoon e ter no celular. Eu uso também no celular porque aí eu posso ler em qualquer lugar. Obviamente precisa de internet para conseguir ler. Você não vai conseguir ler se você não estiver com a internet. Porém, você pode baixar um capítulo. Se você está na internet e você quer ler aquele próximo episódio, você vai estar você sabe que amanhã você vai estar num lugar que você não vai ter internet. Então você baixa aquele episódio, aquele capítulo e vai poder ler offline. Isso também é possível fazer. Só demora um pouco, tá? Porque o capítulo não é um arquivo um pouco pesado. Eu tentei fazer pra ver no que dava, acabei esquecendo, desistindo de fazer o download, de terminar o download. Quando você entra em algum tipo de obra, você vai aparecer nessa tela que mostra uma capinha do que é a história, o título, né, o estilo principal, o nome do autor. Aí, se você clica no nome do autor, você descobre uma outra obra que ele tenha, por exemplo, uma pequena apresentação que ele faz, no caso desse autor. O estilo dele principal é esse, né, o thriller, e ele faz uma pequena apresentação aqui falando sobre quem é ele, né, ele que criou. É bem sucinto mesmo, e agradecendo, esperando e desejando que vocês se divirtam com a história, né? Essa daqui também é uma outra obra curta que de repente a gente pode conferir depois, mas fica aí uma dica para vocês se gostarem desse estilo. Eu vou fechar aqui para vocês verem, então, se caso eu não gosto desse estilo, vamos procurar outros. É aqui que vocês vão procurar em gêneros, né? Ou seja, estilo de história. Clicando aqui, vocês vão descobrir vários tipos de estilo. Por exemplo, o primeiro que aparece, né, drama, que geralmente ou tem um pouco da questão do não necessariamente é o romance, tá? Vocês vão ver aqui que tem romance, mas assim, algum tipo de história trágica. Drama não necessariamente significa história triste, né? E aí vocês podem ir clicando nos diversos. Cada vez que vocês clicam, ele já baixa direto pro estilo que vocês escolheram. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma dica muito boa, né? Eu acredito que sim. Para quem gosta de ler histórias diferentes, né? Procurar por outros tipos de histórias. Geralmente os coreanos têm uma linguagem bem diferente, então vale a pena conferir essa questão. E toda vez que eu voltar com alguma sugestão de manhwa, provavelmente está nesse site. Então, fica aí a dica pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o Facebook, a nossa página. E também seguir a gente no Instagram, conferir as nossas fotos, né? Conferir as nossas atualizações. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau!